Sei que vocês já deram um monte de boa noite, mas vamos pedir mais um. Boa noite. Boa noite. Teu mais forte que o meu. É uma alegria estarmos aqui novamente. E acho que para a gente é sempre um momento de, talvez de êxtase ou alguma coisa parecida, estarmos num movimento de auxílio semelhante, porque na esmagadora realidade, nós os que trabalhamos, e aqui eu me coloco como trabalhador dessa casa nesse momento, nós aqui que estamos iniciando as nossas atividades ou que aqui estamos em desenvolvimento há muito tempo, nós somos servidores, trabalhadores vossos. Nós aqui viemos para servi-los e esperamos sinceramente que o retorno vosso seja num ambiente mais harmônico, mais agradável e que possivelmente cada um de nós leve consigo as energias que veio buscar, tá? Nós trouxemos aqui a ideia de falarmos sobre um tema que talvez esse tema, meus irmãos, possa trazer-lhes alguma orientação, algum benefício, tá? O nome do tema é A Vida em Suas Mãos. Acho que já é bastante sugestivo, não é, Alessa? A vida está nas suas mãos. Acabou de virar o ano, certo? Ah, paz, saúde, felicidade, todo mundo fala para todo mundo. Mas você é um disseminador da paz, da alegria? Você sorri constantemente? Ou você se fecha e espera que o mundo sorria para você? Porque são coisas importantes para a gente perceber. Muita gente se encontra mais fechado, mais entristecido, como se esse processo talvez da pandemia ou qualquer outro revés ou dificuldade tenha vindo do plano maior para nos castigar. Como se alguém estivesse lá vigilante, o cara vai sair de casa, vamos chover em cima dele. Né? Muita gente acredita piamente nisso, mas isso é uma inverdade. Se chove lá, não chove cá, questão de circunstância de tempo, não tem nada a ver com as pessoas que moram aqui ou ali. Então, a partir disso a gente já entra numa ideia, que é a ideia básica. Porque se nós pegarmos aqui, a doutrina espírita ela é formada por 5 obras. Uma obra dividida em 4, que é o Livro dos Espíritos dividido em 4 outras partes. Esse livro aqui. E a primeira pergunta da primeira obra é: o que é Deus? Só para a gente entender do que nós estamos falando. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, se nós todos juntássemos a nossa inteligência, montássemos ali um ser humano melhorado com as nossas capacidades todas, ou se nós juntássemos São José, Palhoça, Biguaçu, vamos criar um cérebro, será que esse cérebro seria melhor, mais apurado do que o divino? Não tem como. Nenhum de nós consegue sequer ter uma noção, no mínimo, assim, bastante distante do pensamento do Cristo. Cristo, eu não estou falando apenas daquele Jesus que muita gente acha que foi um ignorante, um bagunceiro, um Che Guevara, que viveu numa época distante, não. Eu estou falando do Cristo, uma qualidade de seres que passaram do processo da purificação, ou seja, não há mais defeitos, estão puros completamente. Então tá, você está puro agora, resolveu tudo, não tem dificuldade nenhuma, então você pode se candidatar a uma vaga, começando pelo Enem,
para um dia chegar a um Cristo. Muito tempo. Qualidades que nós não temos noção. Então, esse Cristo, que muita gente acha que poderia até ter inteligência maior do que a dele, vamos supor que é como você chegasse com o seu copinho, que pode ser um copinho menor, tá? Copinho daqueles de 50. Pegasse o seu copinho e quisesse entender o Oceano Atlântico com o seu copinho. Porque o Cristo poderia ser até todos os oceanos e tudo mais, só para entendermos do que nós estamos falando. É algo totalmente diferente. Então, Deus é a inteligência suprema. Mas Ele não é supremo do Brasil, supremo da terra. Eu sei que tem alguns aí que acham que tem algumas pessoas mais inteligentes aqui no nosso, vivendo hoje ainda, mas não são. São pessoas enganadas e muita gente os segue. Então, Deus é a inteligência suprema. Em Marte, Júpiter, Saturno, qualquer lugar que você imaginar, olha para o céu daqui a pouco, se não tiver nuvem, você vai ver estrelas. O que são estrelas? São sóis. Foram criados por quem? Para quê? Se nós só desenvolvemos os telescópios a partir de pouco tempo. E o que tem além do que a gente vê com os telescópios? Tem gente que jura que o homem ainda não pisou na Lua. Cada um pensa e acha, acredita o que quer. Só que há uma realidade maior. A realidade é Deus é a inteligência suprema. E o Cristo vem trazer uma qualidade principal de Deus que nenhum dos outros tinha trazido até então. E muitos até hoje entendem isso que tinha antigamente, que Deus é bom, que Deus ama. Ao ponto de muitas vezes o próprio Cristo chamar Deus de Paizinho. Se eu perguntar para o garotinho ali, você chama teu pai de pai ou de paizinho? Em alguns momentos, você consegue chamar de paizinho? Sim. Então, é porque tem proximidade. É porque tem carinho, tem trocas. Se não, pai. E quando Cristo vem dizer uma outra frase, honrar pai e mãe, a frase não é amai pai e mãe, honrai. Claro que o honrar traz outras circunstâncias, mas ele não está pedindo para amar, porque há pais e pais, há mães e mães por aí. Então, só para a gente entender do que nós estamos falando. E aí, aqui mesmo, continua o estudo do Kardec, depois da questão 1, até ali por a questão 13 aproximadamente, que ele vem dizer que Deus é eterno, ou seja, sempre existiu. Aí já começa um complicador para a gente. Como é que pode uma coisa sempre existir? Não teve começo. É imutável. Não muda. É imutável. A lei dele é a mesma aqui, ou em Andrômeda, ou em qualquer parte que você imagina que existe alguma coisa. Lá existe uma lei, é a lei de Deus. Regida pelo amor. É imaterial. É único. E aí vem essa qualidade, é onipotente. Onipotente. O que é onipotente? Ele pode tudo. Se ele pode tudo, por que ele não tirou a pandemia? Porque fomos nós que a criamos. E talvez traga a maioria das pessoas algum ganho. Ou talvez algum ensinamento mais severo de coisas que poderão vir a acontecer futuramente. Então são preparos.
Questão de cuidado. Tem muita gente que está achando, veio a vacina, os meus problemas acabaram. O Cristo, quando curou um ou outro, primeiro ele dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé. Segundo, vá e não tornes a errar. Mas o que o Cristo curou? O Cristo curou os olhos de um, as pernas do outro. Mas ele tirou o ódio daquele cara? Não. Tirou a raiva daquele cara? Não. O medo? Também não. São coisas nossas. Você vai tirando essas coisas, essas amarras, todo dia no contato com os outros. Então não se iludam de que a injeção vai tirar todos os problemas do mundo. Não vai. Não vai tirar a ignorância, a ganância, a falta de fé, a estupidez, a grosseria, as dificuldades de relacionamento, de raças, de cores, de opções sexuais. Nada disso cura. Isso é uma questão nossa. Eu, no atributo das minhas possibilidades, da minha liberdade, utilizei-a como eu quis, porque todos nós, você pode dizer que parece que é uma injustiça, porque tem uns que estão numa situação e tem outros que estão em outra. Mas esses papéis se invertem, pelo que a gente entende na doutrina espírita. Então quem está bem e não usou bem, vai ter que entender de outra forma. Então, quando esses papéis se invertem, você vai começar a compreender. Por exemplo, você hoje é um madeireiro famoso com muito dinheiro. Foi lá, pôs fogo, matou um monte de bicho, tirou um monte de madeira, ganhou dinheiro. Beleza. Mas e a fauna? E a flora? E as pessoas que vivem? O que vai acontecer com elas? Elas vão ter consequências, dificuldades. O que vai acontecer provavelmente com uma criatura dessas? Vai nascer num ambiente bastante inóspito. Para dar valor a uma plantinha, um verdinho que apareceu ali, nossa, eu vou cuidar desse. Porque qualquer coisa nos é lícita. Como Paulo de Tarso diz claramente, tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pegar esse copo, essa jarrinha de vidro e jogar ali. Beleza. Ela vai quebrar, vai dar um monte de pedaço, vai, né? Posso. Devo? Não devo. Não é saudável, não é adequado, não é agradável, não vai trazer benefício para ninguém. Então, quando eu penso alguma coisa de alguém, se eu pensasse dessa forma, eu vou xingar o Luiz. Mas será que vai ser legal? Ele vai criar uma carranca comigo, vai dizer, peraí, qual que é? E aí a gente vai entrar numa discussão, é saudável? Eu vou voltar para casa feliz? Não. Ele vai voltar? Não. Por que eu vou fazer então? Sabe? Então são questões comuns da nossa vida. E o que eu quis dizer antes, a questão da justiça é a seguinte, você mora, eu estava vendo ali, o dono da Tesla hoje foi o cara, está eleito o cara mais rico do mundo, beleza. Vamos achar o mais pobre do mundo, está lá na África, uma criança que não tem o que comer hoje, beleza? Beleza. O que acontece? Deus é justo e dá a esse cara e a esse cara 24 horas do dia, para fazerem o que quiserem. Um vai buscar alimento, o outro vai gozar, ou vai negociar, enfim. Todos nós temos 24 horas. E aí você olha para aquela pessoa que está lá, pobre, e eu posso dizer isso com honestidade, com intensidade, porque eu participo da Fraternidade Sem Fronteiras. E se alguém quiser depois pesquisar, vai lá, digita Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês vão encontrar coisas maravilhosas no meio da desgraça. Porque lá há mais de 1 milhão de crianças que não têm adultos que os cuidem. Sabe? Então, essas crianças são completamente amadas por Deus, por Jesus.
E o que eles esperam, Deus, Jesus, é que cada um de nós se toque de compaixão, de carinho. Se eu não puder ajudar na África, mas eu posso ajudar dentro da minha casa. Eu posso ser mais paciente, mais tolerante, mais bondoso. Eu posso ter um pouco mais de equilíbrio, ou posso ter um pouco mais de fé. De que as coisas vão mudar. Porque, vejamos bem, o que Deus ganha com o nosso sofrimento? Já parou para pensar nisso? Se você estiver triste, o que Deus ganha? Não seria melhor você estar alegre, desenvolvendo atitudes saudáveis em benefício do próximo? Mas você triste ali numa cama, você brigando com alguém, isso é bom? Não é bom. É a tua liberdade com as tuas responsabilidades futuras. Porque as 24 horas são tuas, mas ali você está plantando. E em plantando, em algum momento você vai colher. Então pense bem, quando você acordou aqui no plano físico, você escolheu sementes. Muita gente foi lá e escolheu sementes de milho, outros de limão. Sim, mas só dá limão. O limão é azedo, tem aquelas coisinhas que machucam. Meu filho tinha um monte de semente, você escolheu o limão. Outros escolheram oásis maravilhosos, praias. Alguns escolheram o deserto. Bom, mas só tem areia. Mas meu filho tinha outras possibilidades. Você escolheu o deserto. Deserto é frio de noite, quente de dia, não tem água. O que você escolhe para a sua vida? Essa que é a grande questão. Porque a vida é sua. Então, se você deseja que o ano seja bom, comece por você fazendo um ano bom. Porque só depende de você que o ano seja melhor do que foi esse ou os anteriores. Eu posso lhes dizer que esses livros aqui, tem aqui, a Bíblia Sagrada. Tem gente, eu não sou espírita, não tem nenhuma obra espírita, beleza. Tem a Bíblia. Nós temos aqui, a tradução do Haroldo Dutra Dias, que foi do grego direto para o português, não teve intermediários, não passou por outra língua, veio direto dos manuscritos gregos para esse livro. Para você entender o que era 2000 anos atrás. Pegue qualquer obra dessas e leia, pelo amor de Deus. Lendo, você começa a entender, nossa, isso é bom para a minha vida, como aquele livro ali que o moço leu ali na abertura. É bom, então eu vou começar a praticar. Ali só fala em tolerância, paciência, respeito, amizade, carinho, bondade, fraternidade. Tudo que muitas vezes a gente não faz. Porque a gente espera que os outros façam para a gente. Mas somos nós é que temos que espalhar. Nós é que temos que levar ao outro o que ele precisa. Como falamos aqui, eu, o Luiz ou qualquer um de nós somos servidores seus. Só não tem aqui na camiseta, servidor do Centro Espírita. Mas nós somos. Estamos aqui para isso. Aliás, a gente acordou para isso. E é por isso que a casa está aberta mesmo na pandemia. Porque há sofrimento. Porque há desespero. Porque há dificuldade. E por isso a casa está aberta. Mesmo, e isso é óbvio, que todos nós corremos algum risco. Saiu de dentro de casa, corre risco. Mas você conseguiria, Luiz? Você conseguiria ficar dentro de casa com tanto desespero por aí? Eu posso lhes falar, na nossa casa, há uma conversação fraterna, normalmente no dia de palestra. Boa parte das pessoas que vêm para conversar, ou estão pensando em suicídio, ou já tentaram suicídio, ou estão num desespero danado. Em que ponto nós estamos? Esses tempos atrás, uma moça, depois que eu terminei a palestra, ela levantou a camisa, mostrou.
corte de cima a baixo. E foi, tentei. Uma faca. Aliás, nem se falam formas, porque isso inspira pessoas. Então, o que acontece, gente? Somos nós, a sociedade, e alguns dizem, é o Trump, é o presidente brasileiro, é o governador, é o prefeito. Não é. É cada pai, cada mãe, cada amigo dentro de casa. Porque o Trump, o Bolsonaro ou qualquer outro não vai dentro da minha casa. Quem fica dentro da minha casa sou eu. E eu convivo com a minha mãe, com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa. E é ali que eu crio antipatias, dificuldades. Foi Deus quem disse para você criar isso? Foi Jesus que exemplificou isso? Ou foi a sua liberdade, a sua intolerância que começou esse movimento? Então, quando você pede a Deus paciência, eu até orientaria a não pedir paciência. Porque se você pedir paciência, ele vai encontrar uma pessoa bem chatinha e colocar do teu lado. Sim, mano. Como é que você vai exercitar paciência com uma pessoa muito legal? Não dá. Lá no deserto sozinho ou rezando? Não dá. Tem que ser com um chatinho do teu lado, toda hora pegando no teu pé, para você exercitar a paciência. Quer tolerância? Quer qualquer outra coisa? Você pode pedir o que quiser. Qualquer coisa que você pedir, você pode receber. Mas se você está pensando bem no que você está pedindo, porque a liberdade é sua, a escolha é sua e a conquista também. Então, se estamos acordados aqui no plano físico, aqui eu também falo para os nossos amigos espirituais, que muito embora alguns achem que não, mas existem muitos. E inclusive todo mundo sabe que tem um anjo de guarda, certo? Todo mundo ouviu falar no anjo de guarda. Desse ninguém tem medo. Agora, se falar que tem um obsessor do outro lado, todo mundo tem medo. Mas o anjo de guarda é aquele amigo que Deus designou para estar ao seu lado, mesmo que distante, porque o tempo dele é milionésimos de segundo. Ele, como poderíamos dizer assim, ele ganha para que você saia daqui melhor, certo? A ocupação dele é cuidar do João, para que o João, quando desencarnar, desencarne melhor do que quando encarnou. Então, o Pedro, estou usando personagens bíblicos aqui, o Pedro, mentor espiritual do João, vai ter benefícios se orientar o João direito, o João trabalhar melhor. Essa é a ideia. E aí o João acorda aqui, começa a fazer um monte de burrada, tem pensamentos totalmente desequilibrados, deseja o mal do próximo, utiliza drogas, álcool ou o que quer que seja, e aí reclama de ter um obsessor. O que é obsessor? É alguém que tem um pensamento meio desequilibradinho do teu lado. Mas como é que é isso? Você chamou com o teu pensamento. Nenhum obsessor está do lado da gente. E quando eu comecei na doutrina, o objetivo principal de todas as pessoas, sei que hoje não é mais isso, tá? Mas quando eu comecei, a ideia era, tira o obsessor daqui. Ele está me perturbando. Hoje a gente diz assim, ó, pensa no que você está pensando para você imaginar a qualidade da pessoa que está ao seu lado. Porque é o seu pensamento que chama essa criatura. As suas ações é que chamam essa criatura. Não foi Deus que disse, ó, vai obsediar aquele cara ali. Não. Eu chamo. Toda vez que eu falei aqui de ódio, se eu tivesse ódio pelo Luiz, tomara que o Luiz alguma coisa, alguém vai chegar e vai dizer assim, isso, vai lá e fala isso para ele. Aí se eu falar alguma coisa para o Luiz, alguém ou esse mesmo personagem que está me falando coisa, vai falar para o Luiz isso, agora fala isso, agora vem aqui e fala tal coisa. E começa uma briga com ele, às vezes não tem outra briga dentro de casa que começa por nada e termina por nada, que não sejam amigos espirituais
desequilibrados. Mas como é que eles entraram no nosso lar? Porque falta oração, porque falta fé, porque falta vontade de ser paciente com o outro. Quando nós encontrarmos, meus irmãos, uma linha de equilíbrio saudável, nós conseguiremos coisas inimagináveis. Mas enquanto nós nos acharmos o coitadinho da história, eu sofro porque eu tenho um obsessor, eu sofro porque Deus quer que eu sofra, eu vou me achar um coitadinho. Deus não ganha nada, não coloca Deus nas tuas dificuldades, levanta e começa a fazer coisas. Como Cristo chegou para muitos que sofriam e disse: meu amigo, levanta, toma o teu catre e anda. O cara com 32, 38 anos que ele estava, desde o nascimento todo tortinho, ele levantou com o catre dele e saiu andando com a maquinha que levaram ele. Mas o que o Cristo fez? Ajudou a levantar. Resolveu os outros problemas? Não, os outros problemas quem vai resolver é exclusivamente Ele. É a atitude dele. Aqui, enquanto você está aqui tranquilo, tem médicos mapeando cada uma das suas células. E é por isso que a atividade, quando ela é presencial, ela é mais saudável e rica, porque os amigos espirituais conseguem ter acesso a você aqui. Você está aqui, muito embora alguns estejam pensando no que vai fazer depois, no que fez ontem ou coisa parecida. Ou, essa palestra deveria ser para fulano. Não é, é para você. É para você e para mim. Porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Não estamos aqui nos isentando de nada. Agora, só para deixar claro a vocês, a vida é nossa. Deus nos dá a liberdade plena. Tem quantos anos? 50? São 50 anos com 24 horas em cada dia que você tem liberdade para obrar. Para o bem ou para o mal. Você que sabe, você escolhe, a vida é sua. Só que as consequências existem. Então, se eu pudesse dar uma dica, você quer uma dica? Eu vou te dar uma dica. Ache bons livros, leia, porque não adianta você passar na biblioteca, pegar 3 livros, levar para casa e deixar lá. Leia, comece com uma página por dia. Faça orações. Convide os teus familiares para rezar junto. Gente, isso vai fazer uma diferença tão grande na sua vida que você não tem ideia. Então, se a nossa ideia puder ser vendida a vocês, é essa. Faça orações, faça leituras, tenha esperança em Deus, no anjo de guarda e em você mesmo. Porque quando Cristo disse, sois deuses e podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais, ele não estava mentindo, não estava confabulando, não estava brincando. Ele estava dizendo, existe dentro de você qualidades que você desconhece. Encontre-as e você será feliz. Obrigado pela atenção de todos.